Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 107. Habilmente obtendo pedras primordiais, clientes mal-intencionados vêm causar estragos. A fria neve chegou ao fim e o vento da primavera tomou seu lugar. Sem perceber, o inverno já havia passado e os dias de primavera chegaram. O riacho congelado da montanha começou a fluir novamente. Os cones de gelo sob as beiradas dos edifícios e árvores de bambu brilhavam e eram translúcidos, gotejando água ao sol. Pela manhã, a taberna estava bastante vazia, não havia muitos bebedores. Fan Yuan sentou-se perto da janela. Conforme seu pedido, o entorno foi coberto por telas de madeira, criando um pequeno recinto para ele. Uma rajada de vento entrou pela janela, e o fresco e fragrante cheiro da terra preenchia o ar, fazendo quem o cheirava se sentir despreocupado e satisfeito. Jiang Ye sentou-se em frente a Fan Yuan, seu rosto repleto de sorrisos. Estas são as pedras primordiais desta vez, por favor, confirme. Ele tirou 4 sacos de dinheiro, colocando-os sobre a mesa e os empurrando em direção a Fan Yuan. O que estava dentro dos sacos eram, naturalmente, pedras primordiais. Fan Yuan não os abriu um por um, mas verificou o peso segurando-os em sua mão. Ele tinha mais de 100 anos de experiência em fazer negócios e transações, então podia facilmente dizer a quantidade de pedras primordiais em suas mãos. Se faltasse uma, ele perceberia imediatamente. Isso não era nada especial, para ser sincero. Na terra, havia um vendedor de óleo que colocava uma moeda no gargalo e gotejava óleo dentro, onde o óleo gotejava em linha e entrava na garrafa pelo minúsculo orifício sem derramar. Havia outro atirador de vinho que podia atirar em folhas de árvore com 100% de precisão a 100 metros de distância. Havia também um açougueiro que, depois de muitos anos trabalhando, usava suas mãos para verificar o peso e podia dizer o peso exato e, quando pesado, era exatamente como ele dizia. Como treinar tal habilidade? Nada mais que a prática leva à perfeição. Acúmulo de experiência, quando suficiente, pode gerar um milagre. Após seu renascimento, esse tipo de experiência foi naturalmente trazido junto. Fan Yuan usou sua mão para verificar e, ao não encontrar problemas, pegou um pequeno saco de pano e o entregou a Jiang Ye. Jiang Ye recebeu-o com ambas as mãos e abriu o saco, verificando cuidadosamente a quantidade. Embora Fan Yuan tivesse 9 folhas de vitalidade em sua posse, ele não planejava vendê-las pessoalmente. Se fosse Gu Yue Dongtu, ele preferiria fazer isso para sustentar seus relacionamentos sociais e aumentar sua influência. Mas Fan Yuan relutou em fazer isso. Gastava muito tempo e esforço. Assim, ele vendeu todas para Jiang Ye, que era um dono de loja, para que Jiang Ye pudesse vender o Gu de cura de grau 1 para o clã. Jiang Ye é irmão de Jiang He, e quando Fan Yuan estava procurando pelo verme do licor, eles se encontraram antes. Seu irmão até era meio aliado de Fan Yuan, então, fazer com que ele assumisse a transação e vendesse ao clã era um método confiável. 1, 2, 3, 9. De fato, são 9 folhas de vitalidade. Jiang Ye contou 3 vezes antes de fechar o saco e guardá-lo cuidadosamente junto ao corpo. Em seguida, ele levantou sua taça, fazendo um brinde a Fan Yuan. Senhor Fan Yuan, é um prazer fazer negócios com você. Permita-me brindar. Seu olhar para Fan Yuan carregava profunda admiração, até se transformando em um indício de inveja. 1 ano atrás, quando também era primavera, na primeira vez que ele conheceu Fan Yuan, este ainda era um estudante da academia, nem mesmo tendo direito de vestir a armadura de combate de um mestre Go. Mas agora, Fan Yuan não só estava vestindo a armadura de combate, como seu cinto também era de cor vermelha, e uma peça de aço quadrada no centro do cinto, um mestre Gu de grau 2. No entanto,
ele mesmo ainda era grau 1, usando um cinto de cor verde. Não importa, o que o deixava com ciúmes era que, após receber a herança, Fang Yuan passou de um mendigo a um magnata. Ele era dono da taberna, edifícios de bambu e também das folhas de vitalidade de 9 pétalas. Era uma fortuna que Zian Jia nunca conseguiria ganhar durante toda a sua vida. Mas, Zian Jia não ousou mostrar sua profunda emoção de inveja. Fang Yuan vendeu as folhas de vitalidade para ele e permitiu que ele ganhasse na diferença do preço. Fang Yuan já era sua árvore de dinheiro, e Zian Jia já não ousava mais ofender este júnior. Comparar as pessoas é odioso. Zian Jia segurou a taça. Seu rosto estava repleto de sorrisos, mas em seu coração, ele suspirava profundamente. Fang Yuan levantou sua taça e a bebeu de uma vez. A expressão de Zian Jia, embora discreta, era percebida com a perspicácia de Fang Yuan. Fang Yuan não levou a sério, porque se Zian Jia não estivesse com ciúmes, isso mostraria que ele tinha um coração muito maior, e isso faria Fang Yuan pensar ainda mais bem dele. Mas, ao olhar para a pequena fortuna de Fang Yuan e sentir inveja, isso mostrava o quão pequeno era o mundo de Zian Jia, insignificante. Beber com ele era apenas porque ele ainda tinha algum valor a ser explorado. Zian Jia colocou o copo na mesa, dizendo empolgadamente: as folhas de vitalidade do clã são vendidas a 55 pedras primordiais cada. Segui suas instruções e vendi nosso Gograma por 50 pedras primordiais, e a demanda é avassaladora. Senhor, por que não produz mais folhas diariamente? Assim podemos ganhar muito mais. Fang Yuan escutou e lentamente balançou a cabeça, recusando categoricamente: não, criar 9 folhas já é o meu limite, já estou desperdiçando muito do meu tempo de cultivo. Essa era a diferença entre Fang Yuan e um mero sapo como Zian Jia. Na perspectiva de Fang Yuan, pedras primordiais eram apenas um recurso para cultivo, uma ferramenta. Tudo era para suas necessidades de cultivo. No entanto, Zian Jia tratava pedras primordiais como seu objetivo de vida. Assim, ele cultivava para ganhar mais pedras primordiais. Mas mesmo que Fang Yuan produzisse apenas 9 folhas por dia, ele poderia ganhar 400 pedras primordiais diariamente. Juntando dinheiro, a fortuna em suas mãos também crescia para um nível surpreendente. Vendo a recusa de Fang Yuan, Zian Jia não ousou insistir, apenas moveu seus lábios em lamentação, depois continuou a servir vinho entusiasticamente para Fang Yuan, em seguida, para si mesmo. Realmente, exclamou, o senhor tem tanta sorte, não precisa desperdiçar tempo e esforço diariamente. Na minha opinião, por que o senhor tem que ficar nesse velho apartamento alugado? Por que não esvazia um edifício de bambu e mora lá? Depois, casando-se com uma bela esposa e tendo 7 ou 8 servos da família para cuidar de você. Esse é realmente um sonho. Hehe. Fang Yuan riu levemente, sem dizer nada. Como um agricultor poderia entender as ambições do conquistador? Ele se virou, olhando pela janela. Casa após casa, os telhados de bambu tinham restos de neve, banhando-se sob a brilhante e bela luz da primavera. Ao longe, havia um salgueiro, cujos ramos de folhas amarelo-verde caíam suavemente, balançando delicadamente na suave brisa da primavera. O olhar de Fang Yuan estava ligeiramente distante enquanto pensava sobre seu atual dilema. Depois de resolver o problema com Fang Zheng, o patrimônio da família podia-se dizer que estava no papo. O bujade branco e o gol brilho lunar foram refinados com sucesso, ele agora tinha ataque e defesa em um bom nível. O próximo era o verme do licor. Mas o verme do licor era problemático. Para refinar o verme do licor dos 4 sabores, ele precisava de um segundo verme do licor, além de 4 tipos de vinho: doce, azedo, amargo e picante. Ele não tinha ideia de onde conseguir essas coisas.
Definitivamente tenho que refinar o verme do licor. Sem ele, meu progresso será pelo menos pela metade mais lento. Mas para refinar o verme do licor dos 4 sabores, terei que esperar pela caravana que virá e aproveitar essa chance para exibir meu gujade branco. Assim, posso mostrar minha verdadeira força de combate e parar de esconder minhas habilidades. Fang Yuan tinha o Gu brilho lunar e o gujade branco. Juntamente com seus 500 anos de experiência em combate, ele era mais forte do que a maioria dos mestres Gu de grau 2. Líderes de grupo um pouco famosos, como a serpente doente de Ao-san, talvez não fossem páreo para ele. Mas contra Tishan, Moyan e Tinshu, Fang Yuan ainda estava em desvantagem. Um dos problemas era o nível insuficiente de cultivo. Fang Yuan estava apenas na fase inicial do grau 2, mas eles estavam em fase avançada ou até no pico. O próximo problema era a falta de Gu fortes. Fang Yuan só tinha 2 Gu de batalha, mas todos eles tinham pelo menos 3 e até cartas da manga. Entre o mesmo grupo de idade, Fang Zheng, Mobei e Chicheg já estavam mostrando sua dominância, sem dúvida. Especialmente Fang Zheng, agora que ele obteve o Gu armadura da Nua de grau 2, ele já tinha capacidade de lutar com Fang Yuan. Conforme o tempo passava, seu nível de cultivo aumentaria e eventualmente ele ultrapassaria Fang Yuan. A menos que Fang Yuan pudesse fundir o verme do licor dos 4 sabores e manter a mesma velocidade de cultivo que Fang Zheng. Quanto aos ranks superiores, aqueles mestres Gu de grau 3 ou grau 4. Para Fang Yuan, independentemente dos resultados em batalha, até manter sua vida era uma coisa difícil, sem falar em desafiar um rank superior. Transcender um rank era muito difícil. Uma das razões era que Fang Yuan não tinha cartas na manga e a segunda é que ele não tinha talento. Mesmo com sua rica experiência em combate, uma mulher não pode cozinhar sem arroz, sem um Gu forte, sua experiência não podia mostrar seu valor. Se eu puder fundir com sucesso o verme do licor dos 4 sabores, minha velocidade de cultivo será satisfatória. Mas também tenho que repor meus Gu. Na defesa tenho o Gu Jade branco, no ataque tenho o Gu brilho lunar, na cura tenho a grama da vitalidade das 9 folhas, mas preciso de um Gu tipo movimento e um tipo reconhecimento, embora esses 2 sejam do tipo suporte. Podem cobrir minha fraqueza e triplicar minha força de combate. Fang Yuan ponderou. Ele não precisava aprender passo a passo. Com sua rica experiência de vida, ele já sabia a direção a seguir. Ao seu lado, veio a voz de Ziang Yi. Ouvi dizer que recentemente alguém estaria causando problemas, senhor? Procurando encrenca propositalmente em seu edifício de bambu e taverna de vinho. Fang Yuan franziu a testa, seus pensamentos foram interrompidos. Mas Ziang Yi estava certo. Fang Yuan investigou, e essa era a obra de seu tio, Gu Yue Dongtu. Depois que Gu Yue Tinshu advertiu seu tio, ele não ousou mais usar Fang Zheng para instigar problemas. Mas, após algum tempo, a indignação e raiva em seu coração cresceram, e usando suas relações, ele conseguiu que alguns mestres Gu causassem problemas nos estabelecimentos de Fang Yuan. Pessoas que fazem negócios odeiam esse tipo de problema. Assim, recentemente, ele vinha encontrando tempo para cuidar dos vocais. Dono, alguém está causando problemas novamente. Nesse momento, um empregado com uma expressão assustada se aproximou de Fang Yuan. Oh! As sobrancelhas de Fang Yuan se levantaram. Ele não esperava encontrar isso imediatamente. Antes que Fang Yuan pudesse reagir, Ziang Yi se levantou abruptamente, dizendo ansiosamente: "Espera um momento, senhor. Deixe-me ir ver." Ele saiu do compartimento e voltou quase imediatamente. É Gu Yue Menshi. A expressão de Ziang Yi estava pálida, e ele suprimiu a voz. Seu olhar revelou choque e preocupação. Gu Yue Menshi?
Fang Yuan fazia as coisas com cuidado e sabia da importância da informação. Durante esse período, ele obteve informações sobre todos os mestres Gu de grau 2 do clã e memorizou a maioria deles. Gu Yue Menshi é um mestre Gu um pouco famoso, especializado em defesa e com grande força, sendo o líder do grupo Menshi. Em termos de fama, ele era um pouco mais reconhecido que Jirao-san. Bang! Um barulho de algo sendo quebrado veio de fora. Em seguida, uma voz grosseira e arrogante ecoou: Blá, que tipo de vinho é esse? Tem gosto de merda de cavalo. Você ousa vender isso para mim? HMPH. O olhar de Fang Yuan brilhou com uma luz fria enquanto ele se levantava.